Então, pessoal, a tia tá gravando essa aula aqui, tá? Pra explicar pra vocês as atividades que a gente fez hoje na live, tá? De matemática e português. A tia tá gravando porque deu um problema na gravação da live, tá? A live salvou só uma parte, só um pedaço. Então, a tia preferiu gravar tudo por aqui, tá? Então, em matemática, nós usamos o livro didático nas páginas 28, 29, 31 e 32. E em português, nós usamos o livro didático nas páginas 34, 35 e 36, tá? Em matemática, então, a gente continuou com as multiplicações que a gente vinha vendo na aula anterior. Então, aqui para nós, tá pedindo pra gente fazer as continhas, tá? Que são de vezes para achar os resultados. Se a gente tem dúvida de quanto é 2 vezes 5, por exemplo, a gente pode somar 5 mais 5. O resultado que dá de 5 mais 5 é o mesmo que dá de 2 vezes 5. A mesma coisa, 3 vezes 5. A gente soma 5 mais 5 mais 5, tá? O resultado dessa soma do 5 mais 5 mais 5 é igual aos 3 vezes 5, tá? E assim a gente vai fazendo com todas as continhas, tá? Por exemplo, aqui no 10, eu vou somar 10 vezes o número 5, se eu ficar na dúvida de quanto é 10 vezes 5, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu somar 10 vezes o número 5, vai dar o mesmo resultado que 10 vezes 5, tá? Então, aqui vocês façam as continhas, tá certo? Depois, aqui na página 29, o primeiro exercício fala assim: a turma da Elisa vai visitar um orfanato. Eles juntaram 5 caixas de leite para fazer carrinhos como este ao lado para doar às crianças. E aí pergunta para nós, ó. Para doar um carrinho para cada criança, eles precisam do dobro desta quantidade de caixas. Quantas crianças há no orfanato? O dobro é sempre um número, é sempre 2 vezes o número, tá? Então, o dobro é sempre 2 vezes o número. Então, a gente pode fazer a continha 5 mais 5, que são as 5 caixas de leite que eles têm, mais o dobro que eles precisam para saber quantas crianças estão, ou fazendo a multiplicação. Lembrem que, como a gente está aprendendo multiplicação, a continha de multiplicação precisa aparecer, tá? E aí, a gente faz a multiplicação, que é 2 vezes 5, que é o dobro vezes o 5, a caixinha que eles já têm, para saber quantas caixinhas eles precisam, tá? Aí, a gente responde, resposta sempre completa. Na letra B, cada carrinho precisa de 4 tampinhas para as rodas. Quantas tampinhas são necessárias para fazer os carrinhos para todas as crianças do orfanato? Bom, se cada carrinho precisa de 4 tampinhas e nós temos 10 crianças, a continha é 10 vezes 4, tá? Para saber o total de tampinhas que a gente precisa. Como é que eu sei que é 10 crianças? Porque é o resultado lá da continha anterior, tá certo? E aí, a gente pode também somar 10 vezes o número 4, que vai dar o mesmo resultado. Repetindo, estas continhas são de vezes, então as continhas de vezes precisam aparecer, tá? Aqui no exercício 6, fala que a Flávia vende frutas em bandejas numa banca. E aí tem maçã, caju e laranja. E aí é que a gente completa, tá? Então, há quantas bandejas de caju e quantos cajus há em cada bandeja, tá? E aí, a gente põe a continha e o total de cajus que tem em cada bandeja. A mesma coisa a gente vai fazendo com as maçãs, ó, e com as laranjas, tá certo? Então, aqui é só ver quantas bandejas tem, quanto de cada fruta tem em cada bandeja e fazer a continha,
tá certo? A continha é sempre de vezes e aí a gente acha o total das frutas. Na página 30 é uma brincadeira, um exercício, um joguinho da memória que precisa de 2 pessoas. Então, se vocês tiverem tempo, quiserem fazer com o pai e com a mãe, vocês podem fazer, tá? Bom, aí depois na página 31, a gente tem esse exercício aqui, tá? Então, Vera e Amanda estão jogando o jogo da memória da multiplicação. Vera pegou o primeiro, esta carta, 4 vezes 2. Marque com X a carta que Vera deverá pegar para formar o par. Então, a gente vai ver aqui qual é que mostra a resposta e qual que tem o 4 vezes 2, tá? A tia vai explicar para vocês. A gente marca a última resposta, porque a gente tem 4 pratos com 2 fatias de fruta em cada prato. 4 vezes 2, tá? A mesma coisa nesse exercício, ó. Amanda virou esta carta, 5 vezes 1. Marque qual carta que ela deveria pegar para formar o par. E aí, vocês vão ver qual que tem o par desta continha, tá certo? Aqui no exercício 3, vocês vão desenhar um par. Então, vocês vão fazer uma continha aqui, tá? Vão desenhar uma continha e vão desenhar os pratinhos e as frutas que correspondem a esta continha, tá? Que nem parecido, igual a esse exercício 1 e 2, tá certo? Depois, na página 32, que é a última página, tá falando assim, ó. Você já viu que a adição pode ser representada por uma reta numérica? Vocês lembram das retas que a gente usou para somar os valores? Essa reta, ela também pode ser usada na multiplicação, tá? Então, aqui diz assim: ajude o sapo a dar seus pulos, continue desenhando as setas e depois complete as frases. Então, aqui, veja o sapo está pulando de 2 em 2. Faça ele chegar no número 10. Então, ele pulou do 0 até o 2, que ele pula de 2 em 2. Depois do 2 até o 4. E a gente tem que fazer ele chegar no 10, tá? Então, a gente vai pular ele de 2 em 2. E aí, aqui a gente vai completar a frase. Quantos pulos ele tem que dar para chegar no 10? Qual o total de pulos ele precisa dar? E a multiplicação, tá? Ó, a tia vai explicar esse e vocês façam o outro. Ele deu 5 pulos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que a gente faz a continha? 5, que é o número de pulos, vezes o 2, que é o espaço que ele pula, né? Ele pula sempre de 2 em 2. A resposta é 10, tá? E depois, se ele der 6 pulos, se ele der mais um pulo aqui, em que número ele chega, tá? Depois, a B é a mesma coisa, só que aí se ele pular de 4 em 4 unidades até chegar ao 12. Então, ele pulou uma vez, chegou no 4. Aí, ele tem que pular até chegar ao 12. Então, quantos pulos ele precisa dar para chegar ao 12? Qual continha a gente faz aqui? O resultado. E se ele der 4 pulos, em que número ele chega, tá? Ele deu 3 pulos. Se ele der 4, em que número ele vai chegar? Tá certo? Então, essas são as atividades de matemática. Agora, a gente vai lá pro livro didático de português, na página 34, tá? A página 34 é a continuação aqui da página 33, que a gente tá falando sobre a reportagem do Calvin, tá? E sobre os pronomes, tá bem? Então, vou ler de novo a reportagem do Calvin. Amanhã, nós vamos discutir acontecimentos atuais na escola. Cada um de nós tem que encontrar um artigo no jornal, ler para a classe e explicar. Que artigo você escolheu? Este aqui. Alienígena espacial casa-se com clone de Alves com 2 cabeças. Realmente não sobra muito para explicar, tá? Aí, aqui no exercício 13, vocês vão responder
nas palavras de vocês, na sua opinião, do que se trata a notícia de Calvin. Então, o que tá falando lá a notícia que o Calvin levou para a escola, tá bem? Depois aqui tá falando para nós sobre os pronomes. Então, releia o primeiro quadro da tira. Amanhã nós vamos discutir os acontecimentos atuais na escola. A quem Calvin se refere no pronome nós, tá? Então, quem é o nós quando Calvin diz que amanhã nós vamos discutir os assuntos atuais na escola? Quem são os nós, tá? Aí vocês respondam aqui. Depois o próximo é assim, ó. Releia o terceiro quadro da tira. Que artigo você escolheu? Este aqui, tá? Na região onde você mora, é usado o pronome tu ou você para se referir à pessoa. Então, aquilo que eu tava falando para os colegas, tá? Aqui na região sul, a gente usa muito mais o tu, tá? Só que tanto tu quanto você é um pronome de tratamento, é um pronome correto, que não é ofensivo, tá? Lembrem que os pronomes são eu, tu, você, vocês, ele, elas, nós e nós, tá? Nós, vós, tá bem? Aí aqui embaixo diz, reescreva as frases substituindo as palavras em destaque. Então aqui, Calvin está procurando um artigo. Quem está procurando o artigo? O Calvin. Então, o Calvin a gente troca por qual pronome, tá? Lembrem aqui, ó, os pronomes eu, tu, você, ele ou ela, nós, vós, vocês, eles ou elas, tá bem? Então, qual o pronome que a gente pode substituir por Calvin, tá? Depois a B. Haroldo e Calvin são muito amigos. Como é que a gente substitui o Haroldo e o Calvin, tá? Eu e meus colegas da turma vamos fazer um trabalho. Qual é o pronome que a gente substitui por eu e meus colegas, tá bem? Depois, Haroldo é um tigre. Qual é o pronome que a gente vai trocar ali por Haroldo, tá certo? Depois, aqui na página 35, complete as frases com os pronomes adequados. Então, a tia já respondeu, tá? Eu procuro o artigo, tá certo? Depois, procuras o artigo, procura o artigo, procuram o artigo e procuramos o artigo, tá? Então, vocês vão completar com eu, tu, ele, ela, eles, elas, nós, vós, tá? Depois, aqui no exercício 18, leia a frase abaixo. Calvin explicou seu artigo para a turma. A palavra seu passa a ideia de ordem ou de posse? De posse. O que é posse? É quando a gente fala que algo pertence a alguém, tá? Por que a gente já tá explicando isso aqui? Porque agora a gente vai falar sobre os pronomes possessivos, tá? Ó, os pronomes possessivos indicam posse, ou seja, algo pertence a alguém. São exemplos de pronomes possessivos. Meu, meus, minha, minhas, teu, teus, tua, tuas, seu, seus, sua, suas. Nosso, nossos, nossa, nossas. Para evitar ambiguidade, que fique duplo, que a gente não entenda o significado, podem ser usadas as formas contraídas dela, dele e deles e delas, tá? Aqui, localize os pronomes possessivos no caça-palavra. Então, a gente vai achar esses pronomes no caça-palavra, tá? São 10. Depois, a gente vai reescrever eles no plural, tá? Lembre que botar eles no plural é só acrescentar o S no final das palavras, tá bem? Depois, a gente vai lá para a página 36, que é a última, que fala assim, ó. Meu aniversário será na sexta-feira. Nossos amigos estarão lá. Eu vou falar com minha mãe sobre a sua festa. Posso levar meu irmão? Então, diz aqui, ó.
Observe as palavras dos alunos, dos amigos, os pronomes destacados. Então, o nossos e o meu. O uso do pronome meu indica que o irmão é do menino ou da menina? Aí a gente responde, marca com X. O uso do pronome nossos, nossos amigos, indica que os amigos são de quem? Do menino, da menina ou do menino e da menina? Aí a gente marca com X a palavra certa. Depois a gente vai circular os outros pronomes, que aqui a tia já tá mostrando para vocês, que é o meu, minhas e sua, tá? Esses são os pronomes possessivos, que mostram que alguém, que é posse de alguém, que a pessoa é dona, tá? Que tem, tá certo? Depois aqui no exercício 22, é para reescrever as frases usando esses pronomes possessivos, tá? Do meu, minha, seu, sua, dele, dela, tá bem? Então, a primeira frase é: não quero mais ir à festa de Márcia. Então, a gente vai substituir a Márcia pelo pronome possessivo. Depois, o presente era de Fábio. Aí, a gente substitui Fábio. Luiz perguntou à mãe de Lúcia e Pedro. Então, a gente vai substituir aqui, qual pronome possessivo a gente pode colocar. E aqui, nós vamos comer na festa de Fernanda e Carla, tá? E aí, a gente substitui o nome delas por um pronome possessivo, tá certo? Pessoal, essas são as atividades que a gente fez na live hoje. A tia não escondeu as respostas porque a gente fez juntos, tá? Se vocês tiverem dúvida, tentem fazer sem olhar as respostas que a tia tá mostrando. Se vocês ficarem com dúvidas, vocês retornam no vídeo e olham as respostas, tá? Se ainda ficarem com dúvidas, peçam pro pai e pra mãe mandar mensagem pra tia, que a tia ajuda vocês, certo? Quando terminarem as atividades, te peçam pro pai e pra mãe tirar foto e mandar por e-mail pra tia corrigir, tá bem? Então, essas são as atividades que nós fizemos hoje na live, tá? Outra coisa que eu falei pro pessoal na live é que semana que vem, todas as nossas aulas, todos os nossos horários de aula vão ser lives, tá? É um teste que nós vamos fazer, tá certo? Então, segunda-feira, nossa aula começa às 1h30, a gente vai ter aula de português até às 13h10. Das 13h10 às 13h30, nós vamos ter o nosso intervalo, e depois das 13h30 às 5h10, aula de matemática, tá? E aí, a gente vai seguir o nosso horário de aula como se a gente estivesse na escola durante toda a semana. Tá bem, pessoal? Então, por hoje é isso. Bom final de semana, até segunda na nossa live.